Uma operação muito importante que, com muita aplicação prática, que podemos fazer com funções é, dada uma função, calcular aquilo que se chama a função inversa. E vamos ver um exemplo simples do que significa a função inversa e como é feito o seu cálculo. Considere então que temos uma função, para simplicidade pode ser uma reta, e que ela representa o custo em euros do fabrico da quantidade X de um dado produto. Ou seja, nós temos o gráfico da nossa função custo aqui, e o significado deste gráfico é este. Nós conhecemos os valores de X, por exemplo, a quantidade de um dado produto que queremos que seja fabricado, e calculamos o valor de Y, o seu custo. Portanto, temos o nosso valor de X, aplicamos-lo à nossa função f de x e ela devolve-nos o y, que é o seu custo. Em termos gráficos, de gráfico, significa eu forneço um valor de x e uso a minha fórmula para calcular o valor correspondente de y. Ok? Uso a minha fórmula, uso o gráfico neste sentido, digamos assim, de x para y, e sei que o fabrico de x unidades vai ter o custo de y euros. Agora, muitas vezes é importante fazer o cálculo no sentido oposto. Isto é, eu penso assim, se tiver uma certa quantidade de euros, aqui, suponho que tenho aqui 6 euros, quantas unidades posso fabricar com esses 6 euros? Para que agora nós conhecemos o y e o que queremos conhecer é o x, aqui. Conhecemos à partida o y e queremos ficar a saber quem é x. Ao passo que, se usarmos a função que aqui está, nós conhecemos o x e esta forma, tal como está montada aqui, está feita para, pondo o x, nos dar um cálculo rápido de y. Permitir calcular y de uma forma rápida. Portanto, estamos a usar o gráfico neste sentido que estou aqui a pôr. Quando tu utilizas o gráfico no sentido da curva vermelha, portanto estás a utilizar expressamente esta fórmula tal como está dada, dizemos que estás a usar aqui a função direta, portanto esta curva a vermelho estamos a usar a função que nos é dada e chamamos-lhe função direta. Ou seja, tu forneces o x, calculas y. Quando tu forneces o y e calculas x, dizemos que estás a calcular ou a usar a função inversa. Ok? Portanto, é isto que a gente tem. Portanto, quando usas a função inversa, tu forneces o teu y e o que queres é calcular x. É isto que a função inversa faz. E a função inversa, ela representa-se por f menos 1. Então vamos ver. Por exemplo, se eu tiver 100 euros, quantas unidades de x posso calcular? Suponho então que temos 100 euros. Okay? Por simplicidade vou pôr aqui 100. Okay? Aqui não é 100, é 5 e pico. Está bem? Mas imagina como hipótese que era 100. Então eu quero calcular com 100 euros quantas unidades X produzo. E como é que eu faço isso com a minha fórmula? Posso dizer que o meu ponto aqui é dizer que o meu y vale 100. E se o meu y vale 100, eu pego na equação da minha reta, substituo y por 100, e resolvo a equação em ordem a x, e se tu resolveres vais obter 97 meios unidades. Portanto, 48 unidades, ponto 5. Se a tua fábrica só produzir unidades inteiras, então tu sabes que consegues produzir 48 unidades, mas não 49. Então, se eu agora disser, então e se eu tiver 200 euros? Se tiver 200 euros tenho que repetir o cálculo todo, não é? Faço isto, assim,
e fica-me x igual a 197 sobre 2 unidades. E repara que o que eu fiz nos dois casos foi resolver a equação em ordem à variável x. Então, para não estar a fazer isto para cada quantidade de euros que eu queira considerar, é melhor fazer isto de uma só vez e obter uma fórmula que me dê o x sabendo o y. E essa fórmula é que é a equação da função inversa. Vamos então ver como é que se calcula. Então, dada a nossa equação y igual a 2x mais 3, nós resolvemos de uma só vez em ordem a x, y menos 3 igual a 2x, e isto dá-nos x igual a y menos 3 sobre 2. E agora, para qualquer valor de y que a gente pretenda, é só substituí-lo na nossa fórmula, onde está o y, e fazer as nossas contas. Por exemplo, se quisermos, como há pouco vimos, o y igual a 100, é só chegarmos à nossa máquina, que nos calcula x em função de y, e obtemos logo 97 meios. Escusamos de estar constantemente a executar os mesmos passos que vimos antes. Portanto, repara que aqui temos, agora temos a nossa máquina aceita y, que são euros, e calcula-nos x unidades produzidas com esses y euros. O ponto aqui é que, em termos normais, a notação normal que é usada para uma função, ela chama x a variável que a gente não conhece, a variável que a gente conhece, e a variável que a gente quer calcular é y. Okay? E as funções normalmente representam-se com esta linguagem. Ora, se tu fores apresentar a alguém uma equação em que a linguagem seja esta, pode ficar um pouco confuso. Então, para pôr a nossa função inversa, que está aqui dentro desta marca redonda, para pormos esta função na forma standard, nós trocamos apenas o y com o x, pomos isto assim, mas salientamos que o que estamos a fazer é isto. O que a gente conhece são euros e o que a gente quer saber são unidades. Portanto, isto são euros, isto são unidades. O que vem em sentido oposto à fórmula que vimos acima, em que o x representa unidades e o y euros. E, portanto, temos aqui a função inversa. A função que nos permite vir dos euros para as unidades. E se a primeira, a função direta, a gente representou assim, f de x igual a 2x mais 3, a sua inversa representa-se normalmente com um expoente menos 1, e a função inversa é x menos 3 sobre 2. Esta notação para a função inversa é uma notação que costuma-se dizer não é muito feliz, porque ela dá a ideia que quer calcular o inverso aritmético, okay? O inverso aritmético, mas de facto o que queremos calcular é a função inversa. Portanto, no contexto do cálculo de uma inversa, esta notação não significa isto. O que ela significa é a função inversa tal como a gente a calculou aqui.